O ar congelou na porta aberta do escritório do Sr. Hayes. A voz baixa de Brenda, íntima e conspiratória, cortou o murmúrio da festa. Ele é apenas um cúmplice, Sterling. Sempre foi. Meu estômago se contraiu, uma súbita onda de náusea. Sterling Hayes deu uma risadinha, um som profundo e satisfeito. Bem, você certamente é. Meu evento principal. A porta se fechou com um clique, me deixando exposto no corredor, com o mundo girando. O piso polido do salão de baile do arranha-céu refletia as luzes da cidade lá fora, uma vertiginosa grade amarela e branca. Meu terno, um azul marinho comprado pronto que parecia pesado nos meus ombros, parecia absorver toda a luz em vez de refletir. Eu era Gary Olson, um corretor de seguros, em meio a pessoas que ostentavam sua riqueza como uma segunda pele, confortáveis e inflexíveis. Este era o mundo de Brenda, um mundo de confiança tradicional e jogos de poder discretos. Eu era um forasteiro, um convidado no triunfo da minha própria esposa. Brenda, com um vestido cor de champanhe, circulava pela multidão com uma desenvoltura impressionante. Sua risada, um pouco mais alta que o habitual, se misturava ao murmúrio das conversas. Ela era uma profissional de sucesso, galgando posições na empresa de investimentos Sterling Hayes, e aquela noite representava mais um degrau. Mal olhou para mim enquanto percorria o salão, sua atenção voltada para os rostos importantes, os negócios em potencial. Minha presença era uma mera formalidade, logo esquecida. O Sr. Sterling Hayes, um homem cujos cabelos grisalhos combinavam com seu terno impecável, nos encontrou perto do bar. Estendeu-me a mão, um aperto firme e breve, seus olhos já se voltando para Brenda. Brenda, minha querida, você está deslumbrante esta noite, disse ele, com sua voz de barítono suave. Sua mão repousou por um instante na parte inferior das costas dela, um gesto familiar que se prolongou mais do que o necessário, guiando-a ligeiramente para longe de mim. Gary, que bom te ver. Aproveite a festa. A despedida foi rápida, educada e definitiva. Observei-os se afastarem, Brenda sorrindo para o chefe, a cabeça ligeiramente inclinada. Um barman, eficiente e sem sorrir, colocou um copo de líquido âmbar na minha mão. Uísque escocês, simples assim. Dei um gole lento, a ardência uma distração bem-vinda e encontrei um canto tranquilo perto de uma grande palmeira em vaso. Dali, eu podia observar. Sentia-me como um móvel desnecessário, robusto, mas despercebido. Brenda estava do outro lado da sala, com a mão no braço de Mark Jensen, um novo gerente de projetos com uma gravata chamativa demais. Ela riu de novo, uma risada alegre que se espalhou, e Mark se inclinou para frente com uma risada um pouco forçada. A mão dela permaneceu ali por um instante a mais do que a amizade normalmente permitiria. Um pequeno carinho inconsciente. Observei o gesto, a forma como os dedos dela pressionaram a manga da camisa dele e um nó gelado começou a se formar no meu estômago. Caminhei até lá, meus movimentos rígidos, sentindo o peso do ambiente. Brenda, eu disse, minha voz mal audível em meio ao barulho. Ela se virou, o sorriso forçado, um rápido lampejo de irritação nos olhos. Gary, aqui está você, disse ela com um tom frio, como se eu tivesse surgido do nada. Ela me apresentou a Mark, um gesto superficial. Mark acenou educadamente com a cabeça, sua atenção já voltando para Brenda. Inclinei-me para mais perto do seu ouvido. Está ficando tarde, acho que posso ir dormir. As palavras foram um sussurro, uma oferta de fuga. O maxilar de Brenda se contraiu. Gary, por favor, não estrague a noite, murmurou ela, o olhar passando por cima do meu ombro para alguém mais importante. A rejeição doeu, mais cortante do que qualquer discussão aberta. Era um limite claro, uma linha traçada entre as ambições dela e o meu desconforto. Recuei, encontrando o caminho até a varanda deserta. O ar fresco da noite oferecia pouco alívio. Lá embaixo, a cidade se estendia, 1 milhão de vidas minúsculas, nenhuma delas a minha. O abismo crescente em nosso casamento parecia tão vasto quanto o espaço entre mim e aquelas luzes distantes. Um frio pavor se instalou, pesado e certo. Meu celular parecia pesado na minha mão. Abri o aplicativo da Uber, selecionei meu endereço e confirmei a viagem. Eu avisaria a Brenda, com uma mensagem rápida, em vez de simplesmente desaparecer. Parecia um pequeno ato de desafio. Caminhando de volta em direção ao salão principal, passando pelos escritórios executivos que ladeavam o corredor, notei uma porta entreaberta. Era o escritório do Sr. Hayes. Um filete de luz escapava junto com um murmúrio de vozes. Hesitei, depois continuei andando, mas as vozes me atraíram.
A voz do Sr. Reis, calorosa e íntima, ressoava com clareza. Brenda, querida, Mark disse que você estava brilhante esta noite. A resposta de Brenda, baixa e conspiratória, me atingiu como um estilhaço de gelo. Ele é apenas um cúmplice, Sterling. Sempre foi. As palavras ecoaram, pairando no ar. Prendi a respiração. Então, o Sr. Reis deu uma risadinha, um som profundo e satisfeito que pareceu preencher o pequeno espaço. Bem, você certamente é. Meu evento principal. O clique silencioso de uma porta se fechando se seguiu, rompendo a conexão, selando a troca íntima. Meu mundo se estilhaçou em 1000 pedaços irregulares. Continuei caminhando, meus pés se movendo mecanicamente, as luzes da cidade se tornando um borrão através de uma película repentina e quente sobre meus olhos. A chave girou na fechadura com um clique suave, o som ecoando na casa vazia. O silêncio lá dentro não era pacífico. Era um espaço vasto e frio que amplificava as palavras de Brenda, transformando-as em um nó duro e dolorido no meu estômago. Ele é só um acessório, Sterling. Sempre foi. A frase se repetia num ciclo contínuo, cada palavra um baque surdo contra minhas costelas. Entrei na sala de estar, deixando meu casaco no encosto de uma cadeira da sala de jantar. Meu celular estava frio na minha mão. Disquei o número da Brenda. Chamou 4 vezes, o tom alegre cortando o silêncio antes de a caixa postal cair na caixa postal. Ela não atendia. Abaixei o telefone e caminhei lentamente até a lareira. Nossa foto de casamento estava lá, emoldurada em prata. O sorriso largo e radiante da Brenda agora parecia estranho. Os olhos na foto guardando um segredo que eu nunca tinha visto. Ou talvez tivesse escolhido não ver. Não era a minha Brenda. Era o rosto de uma estranha. Passava das 2 da manhã quando ouvi o carro dela entrar na garagem. Os faróis iluminaram a janela da sala de estar. A porta da frente abriu e fechou. Passos, mais leves que o normal, ecoaram pelo corredor. Ela apareceu na porta, tirando o casaco. Seu cabelo estava um pouco despenteado, o batom levemente borrado. Ela se moveu como se nada tivesse acontecido, como se a noite tivesse sido simplesmente mais um evento de trabalho bem-sucedido. Boa noite, Gary, disse ela, com a voz cansada e o tom já desdenhoso, um ataque preventivo. Nem comece! Levantei-me, o movimento rígido. As palavras pesavam na minha boca. O que exatamente eu significo para você, Brenda? Perguntei, com a voz plana, quase uma acusação. Ela parou, com a mão no interruptor de luz. Seus ombros se enrijeceram. Que tipo de pergunta é essa, Gary? Você está sendo dramático. Foi uma noite estressante. Ela evitou meu olhar, voltando sua atenção para abrir o zíper do vestido. Ouvi alguma coisa esta noite, insisti com as palavras presas na garganta. Há algo sobre o Sr. Reis. Sobre você. Ela riu, uma risada curta e aguda, sem qualquer humor. Sterling é um mentor, Gary. Ele é meu chefe. Você está sendo absurdo. É um ambiente de alta pressão, as pessoas conversam, se parabenizam. Ela abaixou o zíper com uma voz rouca e definitiva. Você não ouviu nada de importante, mas a convicção em sua voz era tênue, quase transparente. A fria indiferença do corredor do escritório ainda me acompanhava. Não sou absurda, eu disse, elevando um pouco a voz. Apertei as mãos ao lado do corpo. Só cansei de ser enganada. Cansei de me sentir insignificante. Uma resolução silenciosa, fria e inflexível começou a se formar dentro de mim, expulsando o medo. Passei a manhã seguinte sentada à mesa da cozinha, a tela do laptop com um brilho azul intenso. Palavras como bens conjugais, pensão alimentícia e de direito de visita desfilavam diante dos meus olhos. Eu estava pesquisando advogados de divórcio na região. A dura realidade de tudo aquilo me envolveu como um cobertor frio, aterrador em suas implicações, mas também estranhamente lúcida. Era um caminho que eu jamais imaginara para nós, para mim. Nos dias que se seguiram, observei Brenda com uma vigilância nova e indesejada. As mudanças sutis estavam por toda parte, agora que eu prestava atenção. As noites até tarde no escritório tornaram-se mais frequentes, sempre com explicações vagas. Seus telefonemas eram cautelosos, sua voz baixando para quase um sussurro quando ela achava que eu não estava ouvindo. Uma nova frieza se instalou entre nós, uma distância silenciosa que se estendia pela mesa do café da manhã, pelo sofá onde costumávamos sentar. O espaço entre nós vibrava com coisas não ditas. Minha luta interna travava uma guerra silenciosa. Será que ela realmente estava fazendo isso? Conosco? Comigo? Depois de todos esses anos, a história compartilhada, o ritmo confortável de nossas vidas?
O pensamento era uma dor aguda, mas a lembrança de suas palavras, ele é apenas um cúmplice, pesava mais do que qualquer negação. A suspeita era uma dor surda, mas a indiferença dela era a verdadeira dor, a ferida profunda. Eu sabia que precisava de mais do que suspeitas. Precisava de provas, algo concreto que silenciasse a dúvida persistente ou confirmasse a terrível verdade. Um desespero silencioso começou a me impulsionar a tomar atitudes que eu jamais imaginaria. Verificar a conta telefônica dela, vasculhar sua correspondência, ler suas mensagens. Era uma sensação suja, uma traição em si, mas a ideia de viver nessa névoa de incerteza era pior. Comecei a enxergar nossa vida por uma nova perspectiva, uma lupa que revelava rachaduras por todos os lados. O aniversário esquecido, os beijos de boa noite apressados, o fato de ela não perguntar mais sobre o meu dia, sinais que eu havia ignorado ou talvez deliberadamente deixado passar, agora se destacavam com clareza gritante. Uma determinação silenciosa, uma teimosia enraizada na minha infância nas planícies, instalou-se profundamente em mim. Eu descobriria a verdade. Não importava o quanto doesse encontrá-la. Não se tratava mais apenas de nós, pensei, parada junto à janela da sala, olhando para a rua familiar. Tratava-se do que é real e do que não é. A fatura telefônica online era uma grade densa de números e datas. Percorria, meus olhos vasculhando a coluna em busca de alguma atividade em comum. Lá estava, um padrão de ligações, tarde da noite, para um número que eu não reconhecia. As ligações eram curtas, geralmente de apenas 1 ou 2 minutos, mas constantes. Constantes demais. Meus dedos tremeram enquanto eu selecionava o número. Uma fria premonição apertando meu coração. Alguns dias depois, enquanto Brenda estava fora, a premonição se confirmou. No fundo da gaveta de lingerie dela, escondido sob uma camisola de seda, eu o encontrei. Um pequeno celular preto pré-pago, daqueles descartáveis. Nem sequer estava ativado com a operadora dela. Prendi a respiração. Não era para ligações casuais. Era para segredos. A descoberta confirmou meus piores medos. Uma certeza fria substituindo a dúvida angustiante. Minhas mãos, apesar do frio, estavam úmidas enquanto eu o colocava de volta exatamente onde o havia encontrado. Mais tarde, sentado sozinho na casa silenciosa, baixei um aplicativo de gravação de chamadas no meu próprio celular. As instruções eram simples, quase simples demais para a gravidade do que eu estava fazendo. Cada toque na tela parecia uma traição, mas uma traição necessária. Eu estava armando uma armadilha digital na minha própria casa, para a minha própria esposa. O estranho em que eu estava me transformando parecia assustadoramente distante. Na noite seguinte, Brenda estava na cozinha falando baixinho ao telefone. Eu estava na sala, fingindo ler. O aplicativo de gravação estava ligado. Sua voz, sussurrada e íntima, chegou aos meus ouvidos. Mark, estou com saudades, ele não suspeita de nada. As palavras foram um golpe físico. Não apenas o Sr. Hayes. Mark Jensen, o gerente de projetos com a gravata chamativa, aquele cujo braço ela havia tocado. A traição doeu ainda mais. Uma ferida de 2 gumes me atravessando. Fechei os olhos, imaginando-os. A intimidade casual, as risadas compartilhadas. Na semana seguinte, encontrei Sal por meio de um pequeno e discreto anúncio no jornal local, entre serviços de reparos e vendas de bens de espólio. Sal era um policial aposentado, um homem com olhos cansados e um aperto de mão áspero como lixa. Senti uma mistura de vergonha e necessidade desesperada ao expor minhas suspeitas em seu escritório pouco mobiliado. Ele ouviu, assentindo lentamente, sem julgamento. Vamos ver o que descobrimos, disse ele, com a voz rouca. Geralmente é bem óbvio de um jeito ou de outro. Os relatórios de Sal começaram a chegar. Primeiro, uma série de fotos. Brenda entrando em um prédio de apartamentos discreto no centro da cidade. Mark Jensen a seguindo 20 minutos depois. Jantares tardios em restaurantes afastados. Suas mãos se tocando sobre a mesa. Fins de semana roubados em uma cabana no norte do país. Detalhes confirmados pelo rastreamento da placa do carro e verificação das reservas. As evidências eram meticulosas, condenatórias. Depois, surgiram os relatos sobre o Sr. Sterling Hayes. Encontros discretos, não no escritório, mas em um clube privado, e ocasionalmente, abordagens noturnas no escritório de Brenda, com seu carro de luxo à espera enquanto ela entrava sorrateiramente.
Tudo isso pintava um quadro de uma teia intrincada, não um caso simples, mas uma farsa cuidadosamente orquestrada envolvendo dois homens. A complexidade era quase impressionante, uma estratégia fria e calculada. Analisei as evidências sobre a mesa da sala de jantar. Uma pilha de fotos brilhantes, impressões de mensagens de texto, registros com data e hora. Meu estômago embrulhou, uma bile amarga subindo pela minha garganta. Era tudo verdade, cada detalhe repugnante. Como pude ser tão cega? Certa noite, Brenda estava falando sobre uma reunião difícil que tivera. Onde você estava na terça-feira passada, Brenda? Perguntei com a voz calma, quase casual. A pergunta pairou no ar, carregada de tudo o que eu sabia. Ela fez uma pausa, um lampejo de algo indecifrável em seus olhos. Terça-feira passada? Ah, foi tarde. Jantar com clientes. Você sabe como são essas coisas. Sua desculpa era frágil, oferecida sem a menor hesitação, uma mentira bem ensaiada. Meu coração doía, uma dor profunda e oca. A extensão de seu engano, as mentiras calculadas que ela havia tecido na trama de nossa vida, pareciam uma agressão física. Uma raiva silenciosa e ardente começou a ferver sob a superfície. Não era apenas a infidelidade, era o puro desrespeito, o descaso cruel pelos nossos anos juntos, pelos meus sentimentos. Os anos de confiança, despedaçados em fragmentos. Imaginei o riso fácil de Brenda, suas mentiras dissimuladas, e uma determinação fria se apoderou de mim, endurecendo minha resolução. Decidi esperar, reunir cada detalhe, cada fragmento de evidência antes de confrontá-la completamente. Ela precisava ver tudo, exposto, inegável. Eu não podia simplesmente fazer acusações. Precisava apresentar os fatos concretos e frios. As noites se tornaram um borrão de olhares fixos no teto, imaginando as cenas. Brenda com Mark, Brenda com Sterling. Dormir era um luxo distante e inalcançável. O medo silencioso consumia cada pensamento, cada momento de vigília. Um zumbido constante e baixo sob a superfície da minha pele. A mesa de jantar, geralmente reservada para refeições tranquilas, agora era um campo de batalha. Eu havia organizado as evidências meticulosamente, os registros telefônicos com o número desconhecido destacado, as fotos borradas dos relatórios de Sal mostrando Brenda com Mark Jensen, e outras com o Sr. Sterling Hayes. Havia cópias impressas das trocas de mensagens de texto que Sal conseguira obter, íntimas e inequívocas. Brenda estava parada à minha frente, o rosto pálido sob a forte luz do teto. « O que é isso, Gary? » perguntou ela, começando com a voz baixa, já com um toque de raiva. Ela pegou uma foto dela e de Mark, rindo na entrada discreta de um apartamento. « Você estava me espionando? »« Sim », respondi com a voz plana, sem emoção. « E encontrei isto. » Gesticulei em direção à pilha. « Tudo isso. » Ela tentou negar num turbilhão frenético de desculpas e acusações. « Isso é ridículo, Gary. Você está imaginando coisas. Sal é uma farsante. Isso tudo foi adulterado. Como você pôde fazer isso comigo? » Mas sua determinação era frágil, vacilando por todos os lados. Seus olhos oscilavam entre as fotos e meu rosto, voltando em seguida para as provas incriminatórias. Sua compostura, geralmente tão inabalável, começou a ruir. Então a raiva se dissipou. Seus ombros caíram. Um gemido escapou de seus lábios. Ela afundou na cadeira da sala de jantar, enterrando o rosto nas mãos, os ombros tremendo. A negação deu lugar a lágrimas quentes e desesperadas. « Me desculpe, Gary », ela disse com a voz embargada, as palavras abafadas. Eu errei feio. Ela confessou, em rajadas de lágrimas cruas e entrecortadas, os casos com Mark Jensen e com o Sr. Sterling Hayes. Toda a verdade, feia e dolorosa, veio à tona. Ela implorou por perdão, a voz rouca. Fiquei ali parado, entorpecido, observando-a. Um lampejo de satisfação sombria, fria e indesejada surgiu dentro de mim. Então tudo era verdade, cada detalhe repugnante. A dúvida angustiante finalmente se calou, substituída por uma terrível certeza. « Por favor, Gary », ela soluçou, olhando para mim, o rosto manchado de lágrimas e rímel. « Por favor, não vá embora. Eu vou mudar. Vou terminar com os dois. Eu juro. Eu te amo, Gary. Eu te amo de verdade. » Ela estendeu a mão para a minha, os dedos gelados. Recuei lentamente. Minha voz, quando finalmente saiu, era firme, um contraste gritante com o tremor que eu sentia por dentro. « Não consigo viver com isso, Brenda », eu disse, as palavras cortando o ar. « Quero o divórcio.
Ela ergueu a cabeça bruscamente, os olhos arregalados em choque. Divórcio? Gary, você não pode estar falando sério. Nós temos uma vida, nossa casa, nossos sonhos. Ela tentou me manipular, puxando os fios da nossa história em comum. Você vai se arrepender. Jogar tudo fora por um momento de fraqueza. As pessoas cometem erros. Lamento não ter percebido antes, respondi, com a dor ainda latejante no peito. É disso que me arrependo. As palavras eram verdadeiras, cortantes e inflexíveis. Fui até o quarto e peguei uma pequena mochila no armário. Coloquei algumas camisetas, uma calça jeans, minha escova de dentes e alguns itens essenciais. Os movimentos eram mecânicos, ensaiados, como se eu já tivesse feito isso centenas de vezes. Quando voltei para a sala, Brenda ainda estava lá, encolhida no chão, chorando. A casa silenciosa, que antes era um lar, agora parecia um túmulo para o nosso casamento. Não me despedi. Dirigi sem rumo. À noite do meio-oeste, um borrão lá fora. As luzes da rodovia passavam velozmente, refletindo no asfalto úmido. O silêncio no carro era uma companhia pesada, um contraste gritante com os apelos desesperados de Brenda. Parei no estacionamento de um posto de gasolina, as luzes fluorescentes fortes e impiedosas. Liguei para meus pais, o telefone quente contra minha orelha. Oi, mãe, eu disse tentando manter a voz calma. Só ligando para avisar que vou ficar num hotel por um tempo. Coisa de trabalho, sabe como é. Mantive o verdadeiro motivo em segredo. Eles não precisavam saber dos detalhes desagradáveis esta noite. É só um probleminha em casa, acrescentei, as palavras presas na garganta apesar dos meus melhores esforços. As perguntas preocupadas da minha mãe eram um conforto familiar, uma pequena âncora num mundo que se desfazia rapidamente. Uma sensação opressiva de solidão me envolveu, um vazio que parecia ecoar na imensidão da noite. Mas, por baixo disso, uma frágil sensação de retomar o controle da minha própria vida começou a surgir. O comentário sobre acessório não se referia apenas à festa, percebi agora. Era sobre toda a minha existência no mundo dela, um mero instrumento para as ambições dela. Isto é real, pensei, enquanto voltava para a rodovia, deixando o posto de gasolina para trás. E finalmente veio à tona, para o bem ou para o mal. O pequeno apartamento tinha um leve cheiro de tinta fresca e solidão. Minhas poucas caixas de pertences pouco preenchiam o espaço. Um sofá, uma mesa de cozinha, uma cama. Essas eram as duras realidades da minha nova vida. Parecia temporária, provisória, mas o peso da sua permanência me oprimia. Eu era Gary Olson, um homem cuja vida havia se reduzido repentinamente e violentamente. O processo de divórcio começou com uma eficiência sombria. Brenda, fiel ao seu estilo, não perdeu tempo. Seu advogado era um tubarão, astuto e agressivo, claramente contratado para minimizar minha parte, para proteger a ascensão meteórica de Brenda e seus bens crescentes. Meu próprio advogado, Sr. Miller, era um homem gentil, pragmático e direto. Ele estava sentado à minha frente em seu escritório modestamente desorganizado. Ela está dificultando as coisas, Gary, disse ele, ajeitando os óculos no nariz. O advogado dela está tentando te pintar como instável, emocionalmente volátil. Táticas padrão. Diz que você a estava assediando. Ela também tem boas conexões, você sabe disso. Brenda não perdeu tempo em dificultar minha situação financeira. As contas conjuntas foram bloqueadas, tornando-se repentinamente inacessíveis. Me vi no banco solicitando um pequeno empréstimo pessoal, apapelado um lembrete humilhante da minha queda abrupta. A pressão repentina foi um golpe inesperado, me obrigando a se fazer um orçamento para supermercado, gasolina e aluguel, de uma forma que não fazia há anos. Meus pais, com seus corações generosos típicos do meio-oeste americano, não se intrometeram, não pediram detalhes que eu não estivesse pronto para dar. Mas o apoio silencioso deles foi uma mão firme na tempestade. Minha mãe mandava caçarolas. Meu pai ligava só para falar do tempo ou do time de beisebol local. Só para saber como você está, filho, ele dizia, com a voz rouca, mas carinhosa. Eles pressentiam a profundidade da minha dor sem que eu precisasse expressá-la em palavras. No trabalho, o zumbido das luzes fluorescentes era opressivo. Eu tinha dificuldade para me concentrar nos detalhes das políticas e nas ligações com os clientes. Minha mente estava em um ciclo constante, repetindo cenas, a risada de Brenda com Mark, o clique da porta do escritório do Sr. Hayes, sua confissão em meio a lágrimas. A tristeza era uma dor surda, a raiva um calor latente logo abaixo da superfície.
Minhas avaliações de desempenho, geralmente estáveis, começavam a refletir minha distração. Brenda ligava, às vezes de um número desconhecido, às vezes do telefone do escritório. Seu tom variava drasticamente. Um dia, ela se desculpava em meio a lágrimas, implorando por outra chance, jurando que havia mudado. No dia seguinte, estava furiosa, me acusando de arruinar sua reputação, de ser vingativa. Mantive-me firme. Não há mais nada a dizer, Brenda. Eu repetia com a voz monótona e desligava. Cada ligação era uma tentativa de retomar o controle, de extrair alguma informação, alguma vantagem. Eu não lhe daria nada. Por meio de canais sutis, uma palavra casual de um antigo colega de Brenda, um encontro fortuito com alguém que conhecia uma secretária da Westbridge Capital, comecei a descobrir algumas coisas. Os casos extraconjugais de Brenda, antes ocultos, estavam se tornando um segredo aberto na empresa. Corriam boatos sobre sua ambição e suas táticas. O Sr. Hayes era um homem poderoso, mas nem mesmo sua empresa podia ignorar rumores persistentes sobre a conduta de uma executiva, especialmente uma que parecia estar jogando com os dois lados. Uma vaga sensação de expectativa começou a crescer dentro de mim. Eu sabia que a ambição implacável de Brenda era seu calcanhar de Aquiles. Era a força motriz por trás de tudo o que ela fazia, e poderia ser justamente o que a levaria à ruína. A ideia de continuar no meu emprego atual no ramo de seguros, uma carreira segura, porém pouco inspiradora, tornou-se repentinamente insuportável. Comecei a buscar ativamente novas oportunidades, vasculhando sites de emprego e aprimorando meu currículo. Preciso de um novo começo, disse a mim mesma, encarando as paredes vazias do meu novo apartamento, longe de toda essa bagunça e lembranças, longe de tudo que me faz lembrar dela. A pressão era constante, o isolamento, um manto pesado, mas eu me recusei a ceder. Mantive uma dignidade silenciosa, uma obstinada determinação típica do meio-oeste americano que me impulsionava a seguir em frente. Talvez eu tenha perdido muito, pensei, mas não me perderei no processo. Existe uma força singular que vem de saber com o que você não abre mão. Às vezes, as maiores lições da vida vêm com os preços mais altos. Fique até o final para ver como as escolhas custosas da vida se desenrolam. A oferta surgiu inesperadamente. Uma seguradora menor, concorrente, uma empresa local procurando alguém com experiência, alguém confiável. Não era a Westbridge Capital, nem o tipo de mundo sofisticado em que Brenda vivia, mas era uma chance de recomeçar, de começar do zero. O salário era decente, o trajeto para o trabalho mais curto e as pessoas pareciam honestas. Aceitei, sentindo uma frágil esperança florescer na paisagem árida da minha vida. As negociações do divórcio continuaram, um processo longo e desgastante. Certa tarde, durante uma conversa telefônica particularmente acalorada com Brenda sobre a divisão de bens, sua compostura habitual se esvaiu. Ela estava discutindo sobre as ações de sua empresa, uma parte significativa de seu patrimônio. Você não entende, Gary, disparou ela com a voz tensa de frustração. Eu tenho informações privilegiadas. O próximo relatório trimestral será enorme para a Westbridge. Os números deles estão altíssimos. Foi um momento de arrogância, uma ostentação imprudente. As palavras ficaram martelando na minha cabeça. Informação privilegiada. Lembrei-me de outros comentários casuais que ela havia feito, trechos de tendências de mercado, previsões que ela havia descartado como conversa de escritório, mas que, em retrospectiva, tinham um certo peso. Comecei a fazer minha própria pesquisa discreta, conectando os pontos, analisando os setores que ela havia mencionado. Passei noites debruçado sobre notícias financeiras, análises de mercado e os documentos públicos da Westbridge. Foi um palpite, combinado com a dica involuntária da Brenda. Liquidei parte das minhas parcas economias, assumi um risco calculado e investi num setor específico em que a Westbridge estava fortemente envolvida, prevendo uma valorização significativa. Parecia arriscado, uma aposta, mas a determinação silenciosa que me ajudou a superar o divórcio impulsionou-me para a frente. A transação compensou generosamente, não o suficiente para me enriquecer, mas uma quantia substancial que aliviou a pressão financeira, me deu uma segurança. Foi uma vitória tangível, uma vindicação silenciosa que teve um sabor surpreendentemente doce. Meu novo advogado, o Sr. Miller, simplesmente assentiu quando lhe contei. Bom trabalho, Gary, disse ele com um toque de respeito nos olhos. Então a notícia estourou. Começou como sussurros em jornais financeiros,
e logo virou manchete de primeira página. A Westbridge Capital estava sob investigação por práticas antiéticas. Rumores de fraude contábil, manipulação de dados de mercado e possível uso de informações privilegiadas começaram a circular. O mundo financeiro assistia, sem fôlego. O nome de Brenda, outrora símbolo de sucesso, logo passou a ser sussurrado em conexão com o escândalo. Embora não estivesse diretamente envolvida na fraude, sua ascensão meteórica, seus laços estreitos com o Sr. Sterling Hayes, CEO da empresa, e suas agressivas estratégias de investimento foram alvo de escrutínio. Seu mundo cuidadosamente construído, baseado em ambição e uma rede de contatos implacável, começou a desmoronar. Sua reputação, antes tão imaculada, estava se deteriorando rapidamente. Observei à distância, através de notícias e conversas discretas com ex-colegas, enquanto tudo desmoronava. Soube que ela havia sido marginalizada em Westbridge, suas responsabilidades retiradas, seu nome removido de projetos importantes, sua carreira, outrora brilhante, aquilo pelo qual ela havia sacrificado tudo, agora enfrentava a ruína profissional. O karma, uma força lenta, porém implacável, desferia um golpe amargo. Uma satisfação sombria e silenciosa me invadiu. Não era uma alegria triunfal, não o tipo de júbilo que eu poderia ter imaginado. Era uma sensação mais profunda e intensa de equilíbrio sendo restaurado, uma balança cósmica finalmente pendendo. A ironia era palpável, sua queda veio diretamente da mesma ambição que a levou a me trair, a me chamar de acessório, a me descartar com tanta leviandade. Senti um breve momento de profunda tristeza pela mulher que ela fora, a mulher com quem me casei, antes que a sede de poder a consumisse. Mas não me arrependi das minhas próprias escolhas difíceis, de tê-la deixado, de ter exigido a verdade. Concentrei-me no meu novo emprego, nas tarefas mais simples, nas interações honestas com clientes que simplesmente queriam proteger suas casas e seus futuros. Havia um tipo diferente de satisfação nesse trabalho, um orgulho discreto na consciência tranquila. Alguns preços são pagos em dinheiro vivo, refleti, olhando para a cidade da janela do meu apartamento, as luzes cintilando como estrelas distantes. Outros custam tudo o que você pensava ter. Compreendi então que a vingança, mesmo que indireta e não intencional, era um consolo frio, mas ainda assim um consolo na paisagem desolada da minha vida. Os meses se transformaram em estações. A papelada legal, densa e tediosa, acumulou-se e lentamente, finalmente, começou a diminuir. O divórcio foi finalizado. Saí com menos do que esperava financeiramente, mas estava livre. O acordo financeiro pareceu um pequeno preço a pagar pela paz imensurável que me invadiu. Certa noite, meu telefone tocou. O visor mostrava o número de Brenda. Hesitei, mas atendi. Sua voz, geralmente firme e segura, estava embargada, fraca, carregada de desespero. Gary, ela sussurrou. Eu preciso da sua ajuda. Tudo está desmoronando. Sua carreira na Westbridge Capital havia implodido. A investigação se aprofundou. O Sr. Hayes foi forçado a sair e Brenda, envolvida no escândalo, foi demitida. Sua reputação estava em frangalhos. Suas poderosas conexões haviam desaparecido. Ela parecia completamente sozinha. Ouvia por um longo minuto, o silêncio estendendo-se entre suas palavras desesperadas. Uma pontada de pena, fugaz e fria, surgiu em meu peito. Não o tipo de pena que nos leva à ação, mas uma observação distante de uma vida desfeita. Brenda, eu disse, minha voz calma, firme, não posso te ajudar. As palavras foram secas, definitivas. Você fez a sua escolha. A ponte entre nós estava irremediavelmente queimada, reduzida a cinzas. Não havia mais nada para mim ali. Encerrei a ligação. A casa, nossa casa, aquela em torno da qual construímos nossos sonhos, foi colocada à venda. A placa de "Vende-se" fincada no jardim da frente pareceu um rompimento físico do último laço com o nosso passado em comum. A transação foi rápida e eficiente. Entregar as chaves, sair dos cômodos vazios, pareceu menos uma perda e mais uma libertação, um fardo pesado que foi tirado de nossos ombros. Concentrei-me no meu novo emprego na seguradora menor. O trabalho era menos glamouroso, mas era honesto. Construí novos relacionamentos e encontrei valor em conexões mais simples com colegas que não estavam constantemente tentando se sobrepor uns aos outros. Os intervalos para o almoço eram passados conversando sobre esportes locais ou planos para o fim de semana, não sobre estratégias de mercado ou política corporativa.
Era um ritmo diferente, mais lento, mais humano. Num sábado, reencontrei Sarah, uma antiga amiga da faculdade, numa cafeteria no centro da cidade. Conversamos por horas, colocando o papo em dia sobre anos de vida perdidos. Seu riso era genuíno, seu interesse pela minha vida sincero. Havia uma leveza, um conforto em nossa conversa que estava ausente da minha vida há muito tempo. Foi um lembrete silencioso de como era a verdadeira conexão, aquela que não exigia nem manipulava. Eu estava reaprendendo a confiar nos meus instintos, naquela voz interior silenciosa que eu havia silenciado por tempo demais. Agora, eu conseguia distinguir uma conexão verdadeira de um encanto superficial, a diferença entre interesse genuíno e um charme calculado. As cicatrizes do passado ainda persistiam, momentos de dúvida, uma pontada de dor quando uma lembrança vinha à tona, mas elas não me definiam mais. Eram parte da minha história, não a toda. Passei a visitar meus pais com mais frequência, compartilhando jantares de domingo e ajudando meu pai com os trabalhos no jardim. A força silenciosa deles, o amor incondicional, eram como uma âncora em um mundo que antes parecia estar à deriva. Eu apreciava a presença simples deles, o conforto constante que me proporcionavam. Do meu novo e modesto apartamento, eu frequentemente olhava para as luzes da cidade. Elas se estendiam infinitamente, uma grade de vidas humanas. Eu não me sentia mais pequena em meio a elas, ou como um acessório. Eu era uma sobrevivente. Minha vida, embora despojada de tudo, parecia sólida novamente. A história entre Brenda e eu não terminou com uma grande resolução, nenhum triunfo dramático ou epifania repentina. Terminou comigo em um caminho firme, reconhecendo que a cura era um processo, uma série de pequenos passos deliberados, não um evento singular e decisivo. O preço era alto, pensei, mas conviver com a verdade é uma riqueza em si mesma. Observei a paisagem familiar do meio-oeste, a força silenciosa dos campos e o zumbido distante da rodovia. Uma determinação serena se instalou em meu olhar. Eu estava pronto para o que viesse a seguir. O passado não desapareceria, eu sabia disso, mas finalmente eu estava caminhando para frente, um passo de cada vez. Os meses que se seguiram se acomodaram em um ritmo tranquilo. Meu novo apartamento, embora menor, parecia meu, banhado pela luz natural da manhã. O trabalho na nova empresa oferecia um tipo diferente de satisfação, um zumbido constante em vez da luta desesperada por aprovação. Brenda, soube por fontes vagas, havia se mudado, sua carreira em um impasse. O mundo corporativo a havia consumido e descartado, uma verdade fria que observei sem triunfo. Eu ainda carregava as cicatrizes da traição, momentos em que a dúvida ou a dor antiga ressurgiam, mas estavam se dissipando. Reencontrar Sarah, encontrar risos genuínos e conversas fáceis, me lembrou do que era real. As luzes da cidade da minha janela não me pareciam mais uma gaiola, mas um panorama de possibilidades, aberto e vasto. O preço havia sido alto, o custo de desvendar uma vida construída sobre mentiras. Mas encarar isso, viver com a verdade, me deu algo sólido, algo inabalável. Eu não era mais um acessório, eu era apenas Gary. E isso, finalmente, era o suficiente. Eu tinha um longo caminho pela frente, mas estava percorrendo-o com meus próprios pés, um passo de cada vez.